Neste sábado, nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos acompanhe e nos ajude a penetrar no sentido do Evangelho. Lucas capítulo 9, 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre este assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de um tema muito difícil de aceitar, o fato do sofrimento. Sofrimento na vida do justo, sofrimento na vida de Jesus, inocente, sofrimento na vida de tantas pessoas que nada fizeram por isso. Não era fácil, como nós temos refletido nesta semana, para ninguém, nem mesmo para os discípulos, compreenderem que era necessário, era preciso que o Senhor passasse por tudo que ele passou na sua paixão, para que o seu amor fosse o amor até o fim, até o extremo, amou-os até o fim, amou-os totalmente. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. O modo de ser de Jesus, seu modo de agir, seu modo de falar, as pessoas com quem ele entrava em contato, a quem ele se dedicava, eram muito diferentes do que se esperava do Messias naquela época. E Jesus tomou o seu caminho e foi em frente, o caminho da encarnação, o caminho da pobreza, o caminho do anonimato, da humildade, da mansidão. E não é fácil nós aceitarmos este caminho, porque nos custa sermos assim. Nós temos que pedir graça a Deus. E pedir graça também à Mãe, a Nossa Senhora. Ela também, muitas vezes, não podia alcançar o sentido daquilo que estava acontecendo. Mas ela guardava no coração. Ela ia meditando, ela ia pedindo luz, até que ela pudesse, com a graça de Deus, compreender. Então não critiquemos os discípulos porque não compreendiam, porque nós também, quantas coisas na nossa vida nós não somos capazes de compreender, são muitas. E talvez passaremos a vida toda e não iremos terminar de entender muitas coisas. Mas o que importa é ter fé, é não esmorecer, é continuar seguindo, acompanhando Jesus também hoje nas pessoas que mais sofrem, as pessoas mais necessitadas. Também considero muito significativo
a última frase do Evangelho de hoje, dizendo que eles tinham medo de perguntar a Jesus o significado das coisas. E aí eu não creio que era um medo no sentido de ter medo de Jesus, mas medo do que Jesus poderia dizer, porque eles já não queriam aceitar muitas coisas. E se perguntassem, Jesus iria dizer, como em outras ocasiões falou: quem não tomar a cruz, não renunciar a si mesmo, não pode me seguir. Ou quando ele disse: o discípulo não é maior do que o mestre, e se a mim me perseguiram, com vocês será ainda pior. Tantas outras ocasiões em que Jesus falou, anunciou o seu sofrimento. E a reação sempre foi uma reação desconcertante por parte dos discípulos. Mas, bem ou mal, com medo ou sem medo, eles foram a Jerusalém. E mesmo tendo fugido na hora da prisão, abandonado, traído, negado Jesus, mas depois da ressurreição, quando o Senhor apareceu e foi até eles, ali os encontrou, reunidos, rezando. E se hoje estamos aqui, é graças a eles. Então vamos aceitar também as coisas na nossa vida que nós não conseguimos entender, principalmente essas situações mais dolorosas. Vamos pedir graça a Deus, pedir força para enfrentar essas situações e podermos continuar. Que o Senhor, então, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.